Jesus da glória, é forte, hein? Ô Deus! Quer que eu diga bem? Vai dizer no verso 13: tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permaneça lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Só até que a igreja possa se dar com glória. Sabemos que quando Jesus nasceu, a palavra vai dizer que haveria um rei sobre Israel. Esse rei governaria Israel. Eles botavam o Messias como se fosse um rei liderado para lutar contra o povo romano, para ver guerras. Mas só que este rei, chamado Messias, ele é vindo para a terra para fazer o quê? Para remir o povo do seu pecado. Mas olha o que vai acontecer. Teve o nascimento de Jesus. Jesus nasceu num lugar inapropriado. Não houve hospedaria para ele numa manjedoura. Não houve hospedaria para ele, como não há hospedaria também para nós. Aquele que segue a Jesus, não haverá hospedaria. Porque o povo cristão, ele é perseguido. E o que acontece? Jesus nasce. Jesus tendo nascido, o que vem acontecer? Os povos de Deus vêm saber que nasceu um menino, porque virou estrela. Mas o que acontece é que magos foram até o rei Herodes. Chegando até o Herodes, contaram-lhe o que acontecia. Mas só que o rei Herodes, ele queria saber quem era o tal do menino. O rei Herodes queria saber quem era o menino para não perder o seu posto. Mas só que Deus usa um anjo para falar com os magos, para que não contasse a Herodes onde era o paradeiro do menino. E os magos, o que fizeram? Saíram adiante para a sua terra, para outro lado. E Herodes tentou caçar o menino. Mas o que acontece? Um anjo aparece para José e fala para José para pegar o menino, para pegar sua esposa, que é a mãe do menino, e fugir para o Egito, para que Herodes não venha matar o menino. E o que acontece nessa palavra aqui? Que depois de um tempo, aquele que perseguia o menino morreu, porque o Senhor permitiu a morte dele. E é dos dias atuais de hoje, como eu vou dizer, você que tem filho, você que tem filha, você que tem neto, sempre haverá um querendo perseguir, sempre haverá um mandando mensagem de ameaça, falando que vai matar, sempre haverá um falando que quer matar. Começa a guerra em comunidade, começa isso, começa aquilo. Pega você também, pastora, para dizer sobre o que? Às vezes é necessário levar o menino para fora para evitar o conflito. Mas Deus falou: aquele que quer pegar o menino, aquele que quer pegar o seu filho, aquele que quer matar, deixa que a justiça pertence a mim, só a mim pertence a vingança. Aquele que manda mensagem, aquele que está de olho, deixa o teu filho no Egito, por enquanto, deixa a tua filha, seu neto, ou algo do seu trabalho no Egito, por enquanto. E quando estiver no Egito, deixa que a mim pertence a vingança, e o Senhor fará vingança. E depois o seu filho, Deus fará, traz de volta para o seu lar, traz de volta para a sua casa, traz de volta para a sua família. Porque aquele que tentou matar o menino, eu tirei da terra, porque não quis reconhecer a misericórdia do Senhor. E o Senhor, só a Ele pertence a misericórdia e a vingança. Mas aquele que quer perseguir, aquele que está de joelho dobrado, aquele que tem unção, aquele que clama, que busca por misericórdia do Senhor, que busca por justiça, e o Senhor se fará justo. Bem-aventurados aqueles que buscam e têm sede de justiça, pois serão justos. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E o Senhor entrará no meio dessa guerra, e a guerra pertence somente a Ele, não pertence a nós. Todos aqueles que entram para tentar lutar contra cada um de nós, não
Deus. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos cordeiro, a noiva, o Filho de Deus. Pois vai dizer, 1 João capítulo 2, verso 14, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, mas aquele que ama Deus, o amor de Deus está nele, e Deus se fará justo e entrará com justiça no meio daqueles que te perseguem. Não tem Herodes que vai tentar entrar no meio da tua família. Não tem Herodes que vai tentar entrar no seu meio. Herodes pode até ter tentado arrancar a cabeça de João Batista. Mas lembra que também eles sofreram consequências do Pai. O Senhor, Ele se faz justo. Como foi dito aqui na palavra, em Gênesis capítulo 6, que o Senhor é por terra, e vê muita violência na terra, e dizima ao povo, só não dizima aquele que está buscando. E foi dito aqui pelo presbítero Fábio, que Deus iria falar, e Deus vem falando em cada palavra que foi entoada aqui, porque eu ia trazer 2 Timóteo, mas só que o Senhor falou, vai nesta palavra, eu estou estudando outra, mas não me dou nessa, e essa palavra tornou com todas as palavras. O Senhor, Ele fará justiça. Não adianta você que está ouvindo em qualquer canto, não mexa com o povo de Deus. O povo de Deus é escolhido, o povo de Deus é lavado, remido, o povo de Deus é o povo que busca. Ei, imagine só, se você tentar lutar contra o povo de Deus, você está lutando contra Deus. Lembra quando Pedro estava no sinédrio pregando, e pegaram Pedro e levaram outro discípulo e falou assim: se eles estiverem sem Deus, eles vão se frustrar, mas se eles estiverem na direção de Deus, lembre-se, nós estaremos lutando contra Deus. E não adianta, porque quando o povo está buscando, você está lutando contra Deus. Lembra de Ananias e Safira? Ele lutou contra Deus, porque eles tiraram do seu bolso para abençoar o Senhor, mas eles arrancaram uma parte e caiu como morto. Judas também tirou a sua parte, Paulo, e caiu como morto, porque se acharam lutando contra Deus. E não lute contra Deus. O Senhor, Ele é fiel, Ele é único, e não há outro igual ao Senhor. E vai dizer também no livro de Apocalipse, no milênio, o povo de Deus descerá em Mequipo, e a Armagedão que se chama, e lutará contra Gog e Magog, vai jogar o falso profeta, ei, o espírito da morte, dentro do lago de fogo, e depois vai lutar contra Satanás, que tentou lutar contra o povo de Deus, e Satanás também será jogado no lago de fogo, e aquele que quer se ajuntar com ele, também será jogado no lago de fogo. Mas o Senhor lhe vai dizer, é melhor estar com Deus, é melhor um pouco de bocado, no azeite ali na botija, para se encher, um pouco de farinha na panela, para se encher, do que está noirado, do que está sem paz, do que está ali, buscando o que não é para buscar. Mas o Senhor, Ele é único, Ele é fiel, e não há outro além dele. Ei, escuta só uma coisa eu vou dizer, Jairo ele veio até Jesus, pedir por misericórdia pelo seu filho, e Jairo sabemos que ele fazia parte dos comandos de Roma, mas ele reconheceu, e sabemos que os comandos de Roma eram contra o povo judeu, oprimiam o povo judeu, mas ele entendeu que ali o povo de Deus tinha um que fazia milagres, e reconheceu que ele é filho de Deus, e não quis lutar contra o povo de Deus. E ali o que ele fez, ele, Senhor, só a sua palavra, Senhor, apenas uma palavra, e quando foi curado, foi salvo ele e toda a tua casa. E ele não se atreveu a lutar contra o povo de Deus. E mais uma coisa, Zaqueu também, publicano, lutava contra o povo de Deus, contra o seu próprio povo, cobrava imposto do seu povo, mas como ele ouviu falar do Senhor, ó Senhor, tu és justo, tu és o Messias, eu darei 4 vezes mais, porque não lutava contra o povo de Deus, mas quando ele viu
um homem íntegro, um homem justo, que nele não tinha aparência alguma, mas era filho de Deus. Ele se juntou com o Filho de Deus e parou de cobrar imposto contra o seu próprio povo. E na igreja tem muito povo lutando contra o seu próprio povo. Tem muitas pessoas levando placa. A minha placa é melhor que a sua placa. Eu sou pastor, sou melhor que você. Eu sou evangelista, sou melhor que você. Eu prego melhor que você. Eu leio melhor que você. Eu oro melhor que você. A oração emprega melhor, só estudo, sem a graça. Não adianta de nada. Porque o que adianta ter muito conhecimento e não ter a graça, mas tem que ter misericórdia. A Bíblia vai dizer, em Mateus capítulo 12, Jesus falou: misericórdia eu quero e não sacrifício, senão eu não teria condenado inocentes. Se o próprio Senhor condenou inocentes, imagine aqueles que conhecem e não quer ter misericórdia. É por isso que o Senhor vai cobrar daqueles, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos dirão: Senhor, Senhor, e não entrarão no reino. Senhor, em teu nome curei, e Senhor, em teu nome falei, profetizei, fiz isso e aquilo, apartai de mim. Mas a melhor coisa ouvir: vem bendito de meu Pai. É desse jeito. E nós entendemos que aquele que busca o Senhor com força, aquele que busca o Senhor com gratidão, o Senhor recompensa 10 vezes mais. O Senhor, Ele luta, Ele entra no meio. E foi assim com Herodes. Entrou no meio do povo e lutou contra o povo de Deus. E olha o que aconteceu com Herodes. O rei Acabe lutou contra o seu próprio povo porque escolheu uma mulher errada. Chamou Jezabel para ser sua mulher. A mulher que sacrificava ídolos, a mulher que adorava ídolos, a mulher que fazia seita, pacto com Satanás. Mas ele estava tão cego e abstinado, que seguiu os conselhos dela. E Salmos 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não segue o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E Acabe sentou na roda dos escarnecedores, seguiu o conselho de Jezabel. E olha o que acontece: Acabe mesmo que ora, Deus responde a Acabe, mas mesmo assim Deus não poupou Acabe, porque a palavra do Senhor é uma só. E Jezabel foi jogada do alto do castelo até lá embaixo e foi comida pelos cães. O que vai dizer? Porque lutou contra o povo de Deus, porque queria vir de Nabote, queria fazer as coisas erradas contra o povo de Deus. E eu vou dizer mais uma coisa: o negócio é tão sério, que eles olham para o povo, esclarecem o povo de Deus. Ele não entende. Esses povos marcha, fica falando umas línguas que tem nada a ver, pula a rodopia da glória. Esses crentes são chatos, esses que estão toda hora: Jesus te ama. Mas se eles entendessem qual é o amor de Jesus verdadeiro, eles não estariam no mundo. Porque vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único Filho, para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que a palavra diz: porque Deus amou o mundo. Então quer dizer que Deus amou o mundo, não ama mais o mundo, porque se não é ser Deus, porque Deus ama o mundo. Se não é ser Deus, ama o mundo. Então não é ama, é amor, porque não tem mais amor pelo mundo. Porque a palavra dizer que o mundo já pertence ao maligno, e ele deu o seu Filho para o mundo. O mundo agora ele amou não mais, para tentar salvar aqueles que ainda querem o Senhor. Eita, o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. E pode ter certeza que o seu filho está no Egito, está bem guardado. Que sua filha, seus netos, o seu trabalho está no Egito, está bem guardado. Porque aqueles que se levantam para cair, se levantam contra a canta, para poder acabar com a vida, vai se levantar para cair, porque Deus guardou no Egito. E sabemos que o Egito é lugar de provação. Seu filho está sendo provado no Egito, sua filha, seus netos, seu trabalho está sendo provado no Egito. Mas o Senhor, o que Ele fez, deixa no Egito. Mas aqueles que se levantam contra o Senhor, vai tirar da terra.
pode ter certeza, porque Deus é justo. E o Senhor vai falar: traz de volta para casa e tira do Egito. E assim foi com Herodes. Herodes, ele quis seguir o que não era para seguir, porque ele quis matar o Filho de Deus. E não tem como matar aquele que nasceu com promessa. Não tem como tirar a vida daquele que tem promessa. Se o Senhor chamou, se o Senhor anotou e falou: o seu futuro vai ser esse, é porque vai ser esse. E não tem como tirar. Pode se levantar Satanás o que for para tentar acabar com os projetos de família, acabar com o propósito, mas não vai conseguir, porque se Deus escreveu e se Deus determinou, está determinado. Ô, glória! É Deus! Existe a aprovação. Glória! É o justo. Ô, Jesus querido! Existe a vontade de ser obrigado bem para eu tinha boas condições lá. Hoje eu estou aqui passando por isso. Mas vai lembrar, foi o Senhor que me trouxe aqui, porque eu fiz tais coisas no passado. Mas o Senhor está me guardando aqui para eu melhorar o meu futuro. Varão de guerra. Deus, ele pega, ele molda. O livro de Isaías vai dizer: não relembreis das coisas passadas e não considerais as antigas, porque eu faço todas as coisas novas. Se Deus botou no Egito é porque vai fazer coisa nova. E não tem passado, porque Deus, ele faz lembrar o seu futuro. Ô, glória! Egito é aprovação, sabemos que é aprovação. Sim. Mas depois que sai do Egito, vai para onde? Vamos para Nazaré. De Nazaré sai algum profeta? Aí vai olhar para você e vai dizer: tu passou pelo Egito, você passou por provação no Egito. Aí o Senhor manda, vai para Nazaré. Aí quando você chega em Nazaré, vão dizer para você: Nazaré sai profeta? Tu é profeta? Quem você é? Mas é o começo do processo em Nazaré. Egito é aprovação, Nazaré é processo. Mas depois, só Deus sabe o que vem no futuro. E muitos vão ficar calados. Mas também para o futuro melhorar, nós temos que entender Provérbios 14:4. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi, a abundância de colheita. Onde não há força de vontade, o celeiro vai ficar vazio. Mas se tiver força de vontade, o celeiro vai ficar cheio. E nós temos que ter força de vontade. E nós tendo força de vontade, nós conseguiremos chegar no objetivo. Porque o objetivo é Cristo. Cristo morreu, ressuscitou por nós. Cristo olhou por nós e falou: meu filho, eu fiz minha parte, agora eu estou te dando a visão, faz a sua parte, que eu estou na frente. Vai sem medo, porque o medo não pertence a Deus. O medo causa um temor ruim, mas nós temos que ter um temor de respeito, não um temor de medo, mas um temor de ação, um temor de coragem, porque Deus, ele vai na frente de todos os projetos e bota os projetos para andar. E muitos que olham para você não deram nada para você. Vai ver Deus em tua vida. Deus, ele é tremendo, e não há outro além dele. E ele fala: tenha força, tenha coragem, tenha paciência, porque eu tive paciência para construir os céus e a terra em 6 dias. No 7º eu descansei. Ele está ensinando a ter paciência, porque ele podia fazer tudo no haja, mas ele teve paciência e demonstrou. A paciência gera força, e a força vai gerar coragem, e a coragem determina a justiça, e a justiça determina projetos concluídos. E pode se levantar o que for na tua vida, pode se levantar Herodes, o que for, Deus vai derrubar e vai tirar da frente. Eu creio, Jesus. Deus não derruba os cavalos, seus cavaleiros, os seus carros. Quebra arco, porta-lança, queima carro no fogo. Deus não faz, porque Deus não pode fazer hoje ainda. Ô, glória! Deus continua sendo o mesmo. Querem modificar a Bíblia, querem muita prosperidade, querem isso, querem aquilo. Mas eu lembro aqui que eu li uma passagem de Atos, que veio um homem, não sei cujo nome, que veio querer dar visões erradas, querer dar uma de Jesus, não entender não sei o que de Jesus.
E olha o que acontece. Aí chega o apóstolo Paulo e fala para ele que fique cego. Aí o homem ficou cego, o outro que morra e morreu. Se nós vivermos o evangelho de antigamente, não sobraria um dentro da igreja. O evangelho hoje está fácil, mas antigamente era bruto. O evangelho era isso, que tu morra, que fique cego. Você roubou, Ananias, a filha? O Espírito Santo vai te levar como ele levava. O evangelho antigamente era duro. E se nós falarmos do evangelho duro de antigamente, não vai ficar, vamos falar que evangelho é esse? Jesus não era assim, Jesus era pior. Dura todo discurso, Jesus não morreu por ser bom, não. Jesus morreu por afrontar o sistema. E as pessoas acham que Jesus morreu por ser bonzinho, ninguém morre por ser bom. Quando você é bom, as pessoas ficam alternando o tempo todo. Quando você fala a verdade, os autores entendedores e conhecereis a verdade. E a verdade te libertará. Aí você vai ver quem é que está lá do teu lado. Você vai ver quem é e agora. Esse aqui é o verdadeiro amigo. Por quê? Porque ele fala a verdade na minha cara. Isso é amigo. Mas aquele que quer iludir, esse é o nosso amigo. E nós temos que entender. Meu Deus! Jesus era sério porque Jesus controlava o sistema. É por isso que tem muitas igrejas hoje de homossexualismo. Igreja brigando por quê? Porque Jesus é só amor, só amor, só amor. Esquece que Jesus é justiça. Jesus é bom consumidor. Jesus pega e destrói também. Ele vem como cordeiro, mas agora ele é leão. O cordeiro vem para morrer, mas agora é leão. Leão vem para rugir. Leão vem para pegar com força. As pessoas querem só amor. Jesus não é dele, é para ficar dando mel. Dá melzinho, sai a ferrugem. Saiu a ferroada, morreu. Jesus não é dele, não. Jesus é leão. E o que é a postura de um leão? Alguém para na frente de um leão. Então a gente não pode parar na frente de um leão, porque o leão está sempre na nossa frente. Se Jesus está na frente, ele é o leão que está coordenando. Nós somos os filhotes. Sabemos que o leão defende a leão, e o leão defende seus filhotes. E se ele é o leão, ele está nos defendendo, porque nós somos filhotes dele. Mas as pessoas que falam que Jesus não é cordeiro. Onde o cordeiro vai defender outro cordeiro? Se não tem um pastor nem para defender. Cordeiro se foi na cruz, porque o pastor não estava mais lá. Que a palavra vai dizer que quando Jesus estava na cruz olhando para Deus, o que Deus fez? Virou as costas para quê? Para se cumprir, porque Deus é misericordioso. E sabemos que Deus é misericordioso olhando o teu filho na cruz. Deus poderia fazer o quê? Alguma coisa. Mas Deus virou as costas para não ver o sofrimento do seu filho para se cumprir. Porque se Deus vê a gente sofrendo, Deus vai virar as costas, não vai. Deus vai querer ajudar. Mas Deus viu seu filho. Se Deus virasse seu filho, o que aconteceria? Não teria um cumprimento. Deus teve que virar as costas para cumprir o que foi dito. Mas agora, ele não é mais cordeiro. Cordeiro não tem autodefesa. Mas ele é leão. E o leão tem o quê? O leão se defende sozinho. O leão, até o leão todo doente, fraco, magro, ninguém se atreve a chegar perto dele. Até ele cair da legenda, ninguém chega a se atrever perto, porque ele é o leão. Então nós temos que entender que ele é o leão. E hoje em dia, se nós pregarmos para falar a verdade, muitos querem nos criticar que falamos a verdade. É por isso que as igrejas hoje em dia estão sendo defamadas, porque é só amor, é só prosperidade, é pix de 10 mil, é não sei o quê, é um monte de coisa. Mas se eles vivessem o tempo antigo, a igreja primitiva não sobrava um. Naquela época eles faziam por amor, por isso que haveria cruz. Mas haveria também milagres. Havia cegos sendo curados, paralíticos andando. Por quê? Porque na era primitiva era mais rígido. Eles iam por amor. Hoje não. Hoje você não vê cura, não vê milagre difícil. Por quê? Porque se fosse primitivo antigamente até hoje, haveria muitos milagres, mas mudou muita coisa. Não está igual antigamente. Antigamente eles falavam na tua cara palavras duras e até difíceis. Quando Jesus falou aquela palavra, não dê os cães o que é santo. Ele falou, Deus, vai estar chamando o ser humano ali, para a pessoa que nunca vê, pode chamar uma pessoa de cachorro. Se você falar que tu está sendo um cachorro ali, que você nunca vê, tu está sendo um cachorro, uma cachorra. A pessoa está maluco, que palavra é essa? Está maluco? Mas essa palavra era dura. Essa palavra era terrível antigamente. Mas hoje não. Hoje essa palavra incomoda. Não pode dizer, não pode isso, aquilo. Porque estão mudando as coisas de Deus. Antigamente era mais duro, era mais difícil, era mais terrível. Hoje o evangelho está assim de qualquer maneira.
Mas de qualquer maneira, porque o povo não quer saber do Evangelho. Ou só quer ir lá rodopiar, falar alguma coisa e acabou, acha que isso é milagre. Maria mistério é milagre. Tive visão espiritual, não é milagre coisa nenhuma. Milagre é tu chegar aqui agora, a pessoa morreu, minha filha, vão orar ao Senhor e ressuscitar. Isso é milagre. Cadê hoje em dia? Está paralítico? Calma aí, levanta e anda. Era só uma palavra, levanta e anda. Aí vem nem falando no nome de Jesus, porque já tinha Jesus, já tem a unção, já tem a presença. Levanta e anda no nome de Jesus, tem só a palavra, levanta e anda. Esticava a mão, levantava e andava. Hoje até para falar no nome de Jesus, levanta e anda, não está nem levantando e andando. É verdade. O negócio está sério, mano. Aleluia. É, varão. Aí vai dizer o quê? Não dê pérola aos porcos. Aí vai falar que está chamando pessoas de porco. Está me chamando de porco? Que isso? Isso não é palavra de crente, não. Ué, é da palavra. Tirar as palavras mais duras. Agora que fala que não, não é porco, não. É o que então? Não dê pérola a você, cordeirinho. Eles querem isso. Querem isso. Se visse como é que era antigamente, era terrível. É por isso que não está vendo nada. Eles precisavam nem botar o nome de Jesus para fazer milagre. Ela só falava levantando, porque já levava a presença. A presença era tão forte que a sombra de Pedro curava sem falar nada, era só sombra. Tua sombra está nem curando, tua sombra está até fugindo de você no meio do sol, porque a sombra não quer pegar sol. Até a sombra está subindo porque não quer pegar sol hoje em dia. Está difícil. É por isso que os tempos estão acabando. Que o amor de mundo está se esfriando e ninguém quer saber. Poucos querem saber. Poucos querem buscar. Poucos querem se dedicar igual antigamente. Qual era o macete que eles faziam antigamente para fazer isso tudo? E hoje em dia não tem esse macete. Ele está aqui na palavra, eles ensinando, mas está difícil. Porque você pode vir até igual Paulo, igual a eles. Você pode ficar para curar. Você vem com fé. Mas quando chega para curar a pessoa com fé, a pessoa está sem fé, desacreditando. A pessoa ser curada, a pessoa tem que ter fé também. Porque não adianta eu ter a minha fé e querer te curar e você não ter fé para ser curado. Não adianta eu chegar cheio de unção, lotadíssimo. Um ano de monte, o presidente do monte chegar e for lá em Israel, entrar no Rio Jordão e orar no Monte Sião, chegar com maior fé. Quer ser curado? Eu venho com fé, a pessoa está sem fé. Fica pensando, se quer ou não quer, ele vai curar. Jesus chegava, quer ser curado? Quer. Pronto, quero. Já vem com fé. Estão levantando. Não, vai chegar. Hoje em dia não. Hoje as pessoas estão sem fé até para serem curados. E um com a mão de Deus ali. Quer isso? Fica pensando. Deus não trabalha na dúvida. Deus trabalha na certeza. Você quer aquela? Tem que duvidar. Tem que ser igual os traficantes que falam assim, você pode até mentir, até a polícia tá ali, o cara já tá com a canela aqui, já tá dentro do mato. Vai pagar para ver? O cara tem até fé de que tem alguém ali e vai embora. Porque outra pessoa não pode ter uma fé também dessa daqui? Quer ser curado? Quero agora, vai. Pensa nem duas vezes. Quero. Já vai logo com sim. Aleluia. Agora você chegar, quer uma barra de chocolate? Quero. Mas agora quer ser curado? Mas você não vai. Será? Será que é verdade? Pronto, entrou a dúvida. E a Bíblia diz para quê? Para não deixar a dúvida entrar no coração. Porque o coração do homem é enganoso. Nós temos que buscar Deus. Os dias são maus. E o Senhor está prestes a voltar. Está muito breve. E muitos dizem, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu sempre escutando essa palavra, Jesus está voltando. Eu falar, então, filho, Jesus ele não está voltando. Para ele voltar, ele vai ter que pisar aqui. Eu vou voltar para a igreja. Tem que pisar dentro da igreja. Jesus não está voltando. Jesus virá na nuvem. E nós enganamos o conto dele. Aí nós temos que pegar o quê? Ó, Jesus virá. E nós enganamos na nuvem o conto dele. Como isso? Quer saber? Aceita Jesus. E aí você vai ver que quer virar na nuvem e é o conto dele. Mas quando fala que Jesus está voltando, Jesus pisou na terra, quase mataram ele. Mas ele pisou na terra agora que o LGBT está maior. Carnaval, o pessoal zomba de Jesus, mas Jesus pisou na terra, cheguei. Vamos vir geral pro fuzil que não fuzilar ele. Já não é mais cruz na espada, não. Não é lança não, agora é fuzil, é telescópica.
Mas Jesus estava longe, vamos botar ponto 50 lá. Não, ele vai pisar na terra, Deus vai virar nas nuvens. E nós iremos ao encontro dele nas nuvens. Encontraremos ele, todo o olho verá. Por que todo olho verá? Por quê? Porque ele pisando aqui na terra, voltando, como vai saber que ele veio? Como o mundo todo vai ver ele? Mas nas nuvens tem como o mundo todo olhar para o alto e ver. E é por isso que o mundo todo vai ver ele. Quando olhar para o alto, vai ver ele. Ah lá, Jesus. Até aquele que era racista, falou assim: eu nunca fui racista. Eu nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Olha assim, ó. Tem que entender. Nós temos que entender a palavra aqui. Essa fuga para o Egito não foi em vão. E quando Deus leva para o Egito, eles levam no Egito para nos guardar. Até que eles nos perseguem e querem nos matar, Deus vai fazer justiça daqueles que querem fazer o mal contra nós. Depois Deus vai nos tirar do Egito e vai mandar ir para casa. E depois chegar em casa, nós levar até Nazaré e vai dizer: ué, acaso algum profeta em Nazaré? E nós vamos ser zombados por esse nome Nazaré. Lembra quando Jesus chegou em Nazaré? Foi fazer milagres. Foi Cafarnaum, foi para Jerusalém, foi para vários lugares, mesmo assim, poucos acreditaram. Mas ele não deixou de cumprir sua missão. E nós devemos cumprir a nossa missão. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória! Glória a Jesus! É, Jesus, é forte. Aleluia, Jesus! Só filmando, Profeta. ó o filmador. Ó o pregador aí, ó. Ó o pregador. A câmera vai ter um.